Olá, bem-vindos a mais uma aula do curso Kubernetes, Orquestração de Ambientes Escaláveis. Nessa aula, teremos uma introdução à segurança no Kubernetes. Como objetivo da aula, vamos ver como funcionam os estágios presentes na segurança do Kubernetes e também como é feita a autorização RBAC no Kubernetes. Primeira coisa, quando você realiza um acesso ao cluster, e aí esse acesso você pode ver pela nossa ilustração, que pode ser feita por uma pessoa, no caso o humano, né? Ele tentando ali conectar no cluster a partir da máquina dele, ou um acesso que é feito a partir do próprio pod. Então tem ali uma conta de serviço, e essa conta de serviço é associada ao pod. Então, quando esse pod ou esse deploy conecta no cluster, ele passa ali por uma autenticação. Então, tanto uma pessoa conectando da sua máquina através do client do kubectl ou um pod com uma conta de serviço, a primeira etapa é a autenticação. Então existe aí uma conexão estabelecida através de um HTTPS, ou seja, ele possui um certificado. Então é algo seguro que é feito, né? Então tem uma conexão segura. Ele verifica se você existe dentro do cluster. E essa conexão vai verificar o nome e vai verificar um token de acesso que você ganha durante a sua entrada no cluster. Essa aula ela vai ser mais introdução, vai ser mais teórica para falar sobre esses conceitos. Em outras aulas, nós vamos ter a oportunidade de criar um usuário com conta de serviço, criar um usuário dentro do cluster, adicionar ali uma entrada definindo, ó, esse usuário vai estar dentro desse namespace. Então, essa etapa inicial é a etapa de autenticação. Muito bem, então quer dizer que você existe dentro do cluster. Sim, eu tenho ali o meu nome, né, eu ganhei ali uma entrada, eu posso trabalhar, por exemplo, dentro do namespace, de um determinado namespace, eu tenho o token. O que você pode fazer no cluster? Aí vem a segunda etapa. A primeira é só de autenticar. A segunda seria a autorização. Então não adianta eu existir dentro do cluster se eu não estou autorizado a realizar algum tipo de tarefa. Que tarefa? Listar um pod, fazer um deploy, criar um ingress, montar um volume. Então essa autorização ela verifica que o usuário está tentando ali, né, realizar algum tipo de alteração dentro do cluster, e se existe alguma regra atribuída a esse usuário. Né? O usuário X pode executar deploy, o usuário Y pode montar volume. Então, autoriza, autentica, né? Depois autoriza. Uma vez que você passou por isso, você tem o controle de admissão. Esse controle de admissão, ele junta ali, né, a autenticação e autorização, permitindo que você possa realizar algo, né, e a quarta etapa você já está lá dentro do cluster trabalhando nele. Continuando, eu gostaria de falar sobre como funciona esse controle, né, essa autorização, esse controle de admissão que é feito. Quando você trabalha com permissões, existem modelos, né, de definir o que você pode ou não. Um modelo bem conhecido, que é o chamado RBAC, é um controle de acesso baseado na sua função. Então, essa associação que é feita com RBAC
ao mundo real é quando você entra dentro de uma empresa, dependendo da sua função, você tem acesso a determinadas áreas, né? Então, você acabou de entrar na empresa, você, por exemplo, é um estagiário, você não vai poder sair entrando em qualquer área dentro da empresa, né? Agora você é o diretor da empresa, você tem acesso liberado, né, a qualquer área. Bem, como que eu vou trabalhar com esse tipo de controle? Eu sei que existe um usuário dentro do cluster. Para esse usuário, eu posso criar uma role, uma função, e a partir daí ele vai ganhar os direitos para realizar algum tipo de alteração. Então, no cluster Kubernetes, nós temos os seguintes resources, né? Isso aí são resources, são kinds. Nós temos o Role, Rolling Bind, Cluster Roller e Cluster Rolling Bind. Então, primeiro foi explicado o que é o RBAC, agora como que você traduz isso para dentro do cluster. Então, vamos lá. O Roller é uma regra que define um conjunto de permissão para um determinado recurso. Então, por exemplo, eu crio uma roller com o nome de deploy. E nessa roller eu permito o gerenciamento de deploy, de pods, de réplica set. Ok. E serviço? Não, é só deploy. Ok. Se eu já possuo um usuário dentro do cluster, como que eu vou associar essas regras que eu acabei de criar na roller a esse usuário? Aí entra o Rolling Bind. O Rolling Bind ele liga uma Rolling a um usuário. Então, por exemplo, eu tenho o usuário Linux dentro do cluster. O que ele pode fazer? Nada. Ele acabou de ser criado dentro do cluster. Ok, vou permitir um deploy para ele. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, ele deve estar dentro do cluster, ok? Eu vou criar uma roller com o gerenciamento deploy, então pode listar, pode criar, pode apagar, deploy, pode replicar set. Legal. Depois, eu vou criar uma rolling bind associando esta rolling que eu acabei de criar, vamos dar o nome dela de deploy, ao usuário Linux. Ah, tá. Então é o que faz a associação, né? Ou seja, o que dá o direito ao usuário dentro das regras que existem dentro do cluster. Muito bem. Pô, legal. Então eu posso criar uma role para serviço, ingress, para montagem de volume, ou seja, eu vou criando aí várias funções, né? Por isso que a gente falou sobre o RBAC, né? Que é o controle de acesso baseado em função. Então você cria uma função, né? E depois associa essa função a um usuário. Nesse caso, role, associação, rolling bind. E o cluster roller e o cluster rolling bind. Essa parte é muito interessante, porque o cluster roller você não cria. Não, ele já existe. Ah, tá. Então, o cluster roller, o cluster roller são regras que já existem, funções, na verdade, que já existem dentro do cluster. Durante a instalação, foi criadas essas funções. Que funções são essas? Ah, listar um nó, adicionar um usuário, ou seja, é um nível administrativo. A gente tem que entender essa diferença que quando eu estou trabalhando com roller, eu vou pensar mais naquelas funções na parte de aplicação. Né? Eu vou pegar ali o usuário que está na casa dele e ele precisa conectar no cluster. Então, assim, eu vou criar ele no cluster e vou criar funções para esse usuário. Então, ele não vai administrar o cluster, ele vai rodar algo dentro do cluster. Agora, o cluster roller é mais o nível administrativo. Por exemplo, a gente vai ter uma aula de manutenção onde você vai aprender como atualizar o cluster.
Quem pode atualizar o cluster? Quem está associado a uma cluster holder. Mas espera aí, como então que eu associo essa regra que é administrativa, essa função administrativa, a um usuário? Aí sim, o cluster rolling bind eu crio. Então vamos lá, rolling bind eu crio. Rolling é a função, rolling bind associar essa função ao usuário. Cluster rolling bind, cluster roller eu não crio, ela já existe. Cluster rolling bind, aí beleza, aí eu vou lá, crio, no caso, essa associação a um usuário. Então, por exemplo, de novo lá o Linux, né? Eu posso criar um cluster rolling bind associando o usuário Linux a uma regra administrativa. Por exemplo, o usuário Linux pode fazer atualização do cluster. Olha só que bacana. Não nessa aula, essa aula é uma aula introdutória, né, sobre o assunto. Esse assunto, claro, vai ser falado e visto na prática nas outras aulas. Ela é mais, na verdade, teórica, só para a gente ter esse conceito inicial sobre a parte de segurança. Então, recapitulando, vimos que existem aí estágios na segurança do Kubernetes, quando você tenta acessar o cluster ou através de um client na sua máquina ou através de um deploy de um pod com uma conta de serviço. Então ele passa pela autenticação, pela autorização, até isso ser validado e aí ele tem um controle de admissão para poder trabalhar dentro do cluster. Só que aí existe toda uma autorização RBAC para você controlar quem pode ou não fazer tarefas, realizar tarefas no cluster. E aí tem aquelas tarefas mais cotidianas de executar um pod, né, tarefas ali a nível de aplicação, executar um serviço, né, fazer algum tipo de gerenciamento nesse nível. Só que existem também aquelas do tipo administrativo. Então, para isso, nós temos a role e o rolling bind para criar uma função e associar essa função a um nível de aplicação, e o cluster roller e o cluster rolling bind para você gerenciar tarefas administrativas. Lembrando que o cluster roller você não cria, e sim o cluster rolling bind para fazer a associação. Muito bem, então por enquanto é isso. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.